Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Texto de hoje, lição de casa e autoestima. Se a mãe e o pai querem que os filhos se saiam bem na escola, é essencial que estimulem a criança e o adolescente a tirar proveito do estudo feito em casa. Uma dica importante é não estimular a decoreba, a indigestão do aprendizado, em que o aluno apenas repete a matéria sem refletir sobre seu conteúdo. Com isso, ele não sabe usar a informação em outros contextos, pois não a absorveu como conhecimento. Em vez de estabelecer horários para a criança estudar ou de controlar seu estudo, insisto em que os pais devem pedir a ela que lhes dê uma aula sobre o que estudou com as próprias palavras. Se tiver aprendido mesmo, ela saberá transmitir seus conhecimentos. Em geral, a escola dão tarefas que a criança pode fazer sozinha. Quem sabe fazer, aprendeu fazendo. Se o filho sabe estudar, aprendeu estudando. Ninguém pode estudar por ele. O que leva alguns pais e mães a fazer as lições de casa dos filhos? Intenção de prejudicar eles certamente não têm, mas acabam prejudicando o próprio, adoçar a pílula, facilitar a vida do filho. Porque o pobrezinho tem de se esforçar tanto, se em pouco tempo eles podem fazer o que o filho levaria a tarde inteira. Fazer significa aprender. Como não aprendeu, a criança perde aquela parte e está sujeita a ter mais e maiores dificuldades na aula seguinte. Estudo é progressão, portanto, ela vai de mal a pior. Crianças precisam de apoio quando vão mal. Se vão bem, dispensam esse apoio, pois aprendem depressa. Essa é uma boa oportunidade de ensinar o filho que existem diferenças entre as pessoas, mostrar que ele pode ser ruim numa coisa e boa na outra. Não é porque vai mal numa disciplina que irá mal nas outras, recebendo a qualificação de mau estudante. No entanto, se abandonar o que já está mal das pernas, a situação só vai piorar. Seja como for, devem estudar primeiro a matéria de que não gostam, pois aquilo que gostam, estudam a qualquer hora. Com a criança obesa, a situação se inverte. Primeiro ela come o que mais gosta, pois deixa com mais facilidade no prato aquilo que não gosta. Se comer primeiro os alimentos de que não gosta, depois não vai rejeitar o que gosta, embora esteja satisfeita. No estudo, se ela deixar para depois a matéria de que não gosta, será mais difícil estudá-la quando não tiver mais disposição. Nas tarefas escolares, ajudar não significa fazer pelo filho. Quem tem de fazer é a própria criança. Ela tem dificuldade de pintar? Não importa, a pintura ficou feia? Deixe seu filho levar o trabalho ruim para a escola. É desse ponto que começa a melhora, pois a prática também ensina. A melhora é um excelente estímulo para progredir. E o que ele fez serve de base para dar o passo seguinte. Se a mãe fez o trabalho, qual é a base do filho para dar o passo seguinte? Como fazer algo mais feio do que já fez? Assim, a mãe, além de não ajudar, prejudica a autoestima da criança porque tira sua possibilidade de realização. É da prática que nasce a perfeição. Ao comparar seu desenho com o da mãe, o filho pode sentir-se diminuído. Aprofundando-nos um pouquinho mais na psique infantil, podemos concluir que uma criança com baixa autoestima talvez se sinta rejeitada se seu desenho não for aceito. Da mesma maneira, pais que se antecipam na ajuda ao filho sem esperar que ele a peça podem transmitir a impressão de que não acreditam que ele é capaz de fazer sozinho. Assim, ele acaba desacreditando de si mesmo. Não há autoestima que resista a esse descrédito. Caso a mãe deseje ensinar, deve fazê-lo em outra folha, e não na da escola. Nessa folha avulsa, ela pode escrever, pintar, desenhar. A folha da escola é responsabilidade da criança. Se a criança consegue fazer sozinha um risco para representar a orelha do gato, fica tão realizada que se estimula a dar o próximo passo. Quando, porém, é a mãe que faz, esse é o primeiro breque. A criança sempre para antes do ponto que acha que não conseguirá ultrapassar. Se não terminar uma lição, não vai querer ir à escola. A criança sabe da verdade, não foi ela que fez. Sente a autoestima quebrar-se dentro dela e julga-se cada vez mais incapaz de fazer o que poderia. E o pior, ao entregar um trabalho feito pela mãe, está mentindo. Tudo fica pior quando os pais dizem, meu filho não mente. Talvez seja verdade porque a mãe mente mais do que o filho. Sobretudo, os primeiros passos na escola, os pais não devem contratar professores particulares. Levem as dificuldades à escola, contando com os professores para ajudar o seu filho a superá-la e não com recursos extras escolares. Uma das funções educativas mais importantes é capacitar o filho para a sobrevivência. A autoestima é a principal base para encontrar um bom lugar no mundo. A criança precisa sentir-se amada, esse amor que vem de fora para dentro vai se transformar em autoestima essencial. À medida que a criança cresce, a autoestima se alimenta da capacidade de realização cada vez mais. Ela consegue encaixar um objeto de seu brinquedo pedagógico no lugar correto, sente um grande prazer e manifesta um sorriso ou até mesmo batendo palminhas, uma espécie de autoaplauso.
Assim se forma a autoestima fundamental. O alimento da autoestima também muda conforme a idade. É como o alimento físico. No começo, o corpo é nutrido somente de leite. Conforme amadurece, a criança precisa de outros nutrientes. Daí, o cardápio vai aumentando até chegar à feijoada. Ao encaixar objetos, fazer as próprias lições e até mesmo futuramente enfrentar desafios, a criança fortalece a autoestima. Ao praticar, ela aprende mais do que apenas ouvindo. A memória da ação é mais intensa que a compreensão. Aliás, com os adultos também é assim. Ao fazer pelos filhos o que eles já são capazes de fazer, a mãe e o pai alimentam uma falsa alegria e inviabilizam o desenvolvimento da capacidade de serem felizes. Então, é muito importante essa questão da lição de casa, gente. Parece que não, mas é. Né? A lição de casa, trabalho, pesquisa, tudo o que os professores pedem às crianças para ser realizado em casa tem que ser feito pela criança. Pai e mãe senta junto, orienta. A orientação, a participação dos pais é só essa, orientar. Né? Olha, você fez aí, você tem certeza que é com S? Você tem certeza que é com C? Né? Você tem certeza que você fez uma letrinha bonita? Não dá para apagar? Não dá para fazer melhor? Né? Mas a criança vai fazer, seja lá o que for. Uma letra, né, que nem ele falou aqui, desde o bloquinho de encaixe, a alfabetização, até o cara chegar na faculdade, a criança tem que se desenvolver por si só. Nós, adultos, professores, pais, né, a família, é o apoio. É aquela coisa do andar. A criança, para andar, não vai ter que andar sozinha. Alguém vai pegar a perninha da criança e vai fazer ela andar? Não, ela vai ter que andar sozinha. Mas você não está ali amparando? Ó, segura um pouco mais aqui, ó, segura um pouco mais ali. Não, você pode segurar na minha mão. Mas a criança vai ter que fortalecer a perninha dela. Vai cair? Vai. Vai se machucar algumas vezes? Sim. O trabalho da escola não tem que ser 10. O trabalho é uma construção. A criança vai tirar 5 a primeira vez, 6 depois, 7, 8, até chegar no 10. Esse é o normal. Agora, tem pais que são tão acelerados que querem 10 em tudo. Não, meu filho tem que ser o bacana da sala, tem que ser o melhor da sala. Eu já vi crianças sobrecarregadas, ansiosas, porque os pais depositam aquela situação. Você tem que tirar a nota boa. Eu nunca exigi do meu filho que ele tirasse nota boa. Sempre falei para ele, e ele sempre foi mediano. Nunca foi aquele aluno nota 10. Todo mundo falava assim, nossa, filho da professora Patrícia deve ser só 10. Não, Patrícia é CDF, mas eu também nunca fui 10. Eu sempre fui mediana, 7, 8. Era a minha nota, desde pequena. Como professora, eu sempre me coloquei 7, 8. Nunca achei que eu fosse a professora. Mas pelo meu comportamento ser um pouco mais rígido, mais duro, as pessoas achavam que eu fazia isso com meu filho. Eu falava, não. Lá a única coisa que eu exijo dele é a responsabilidade de estudar. E ele tem que ter hora para isso, né? Algumas vezes eu fui muito dura mesmo com ele. Ele ficava desenhando, pintando, fazendo coisas fora do horário de estudo. Eu ia lá, eu pegava o caderno, eu rasgava aquele caderno que ele fazia desenho, falava, não quero que você faça mais isso. Você está brincando na hora de estudar. Primeiro obrigação, depois diversão. Então eu sempre coloquei para ele a duras penas, né? Primeiro conversa, primeiro explica. Aí quando, eu sempre falo, na fila da paciência eu não entrei quando eu fui reencarnar. Então eu não tenho muita paciência. Então eu chegava lá, explicava uma vez, 2 vezes, tal, não tinha jeito, então vem cá. Então vai ser pelo choque. Né? Então não estou falando que eu fiz certo. Né? Não estou dizendo que isso é o correto. O que está aqui no livro é que a gente tem que exigir da criança. Atitude dela, construção do conhecimento dela. Agora, eu, enquanto professora, cansei de pegar trabalhos maravilhosos, né? Tudo por margem, letrinha bonita, desenhinho. Quem fez isso aqui? Eu. Como que foi você? Não, aqui na sala de aula você não faz assim. Não, fui eu. Sua mãe te ajudou? Não, mais ou menos, alguma coisinha. Então a criança mente. Aí você chama a mãe na reunião e fala, olha, ela veio com um trabalho maravilhoso, parabéns. Mas esse trabalho não foi ela que fez. Não, meu filho não mente. Foi ele que fez, ou seja, a mãe está reforçando a mentira da criança, está sendo conivente e está sendo mais mentirosa do que a criança. E a criança, sabendo que a mãe mente, ela se sente com as costas, né, coberta, então ela acha que ela pode tudo. Tudo falso. E isso cai por terra quando a criança vai crescer e a vida vai exigir dela atitudes que a mãe não vai estar por perto. Aí a autoestima dela vai lá embaixo. Ela se sente um lixo, incapaz. Porque não fortaleceu essa autoestima no processo dessa construção de autoestima, que é o realizar as tarefas. Nós nos sentimos realizados quando a gente passa num concurso? A gente não se sente realizado quando a gente constrói uma casa, tem uma casa?
A gente não se sente realizado quando a gente casa, constrói uma família. A gente não se sente realizado quando a gente vai completar mais um ano de vida, né? Poxa, estou chegando nos meus 50 anos, 52 anos, 100 anos. Então, a nossa realização, ela está ligada à nossa felicidade, ela está ligada à nossa autoestima. Quando a gente deixa de realizar algo, a nossa autoestima ela cai. Poxa, não estou conseguindo fazer isso. Quando eu vim com comorbidade, né, há 7 anos atrás que eu descobri, 8 anos atrás que eu descobri a minha comorbidade, descobri não, comecei a sentir, né, os sintomas, eu caía pra caramba, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não estou conseguindo andar. Eu dava 2 passos, pá, caía, né? Se eu tivesse que andar mais depressa, então, tombo na certa. Escorregava, sem firmeza na perna. A minha autoestima foi lá no dedão do pé. Falei, nossa, não consigo passar uma vassoura na casa. Conforme eu puxo a vassoura, eu vou junto com a vassoura. Eu caio, né? Não consigo subir numa escada. Se eu subo na escada, eu caio. Então, a minha autoestima foi pro dedão do pé. Falei, meu Deus do céu, não consigo fazer mais nada. E agora, Senhor? Então, nesse processo que eu tenho da comorbidade, que é a poliomielite, eu sofri muito, porque eu sou tipo o povo, né? Eu sei fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tô recolhendo roupa, tô chacoalhando o filho no berço, eu tô colocando roupa para lavar, eu tô passando um pano na casa, 10 mil coisas. E hoje não, tem que ser uma de cada vez. Se a cabeça fosse fraca, se a minha autoestima não tivesse sido bem construída ao longo da minha vida, uma hora dessa eu ia falar assim, eu sou uma pessoa inútil, eu não sirvo para nada, né? Então, a autoestima ela é super importante no processo da nossa vida, para enfrentamento das dificuldades. Então, é um exercício que tem que ser feito lá, desde quando a criança nasceu mesmo. Ela vai ter que enfrentar o medo para poder andar, porque a primeira coisa que a criança sente é insegurança, é medo. Para colocar o pezinho para fora do berço, ter que engatinhar, ter que andar. Ela sabe que ela vai cair, ela tem a sensação de que ela vai cair, ela vai ficar bambeando, ela vai cair, vai se machucar. Mas é necessário para a construção desse fortalecimento de autoestima. Na hora que ela aprender a colocar os 2 pezinhos firmes no chão e que ela for andando, é uma felicidade danada, e os pais aplaudem. Agora fica dando a mão para essa criança andar a vida inteira para você ver. Ela não vai fortalecer as perninhas dela. E nem aqui. Ela vai sempre depender de uma mãozinha para ela andar. Na escola não é diferente. Então, pai e mãe na escola orienta. Quando a gente manda, o professor manda alguma coisa para casa, é para o pai e a mãe orientar. Cobrar, sentar junto, né? Ficar ali vigilante para ver se está fazendo na hora certa, no momento certo. Desliga tudo que tem em volta, foca só nos estudos. Então, o pai e a mãe é para isso, orientar, acompanhar, não é para fazer. Se pai e mãe faz pela criança, esquece. Tinha uma mãe, né, na época que eu dei aula, a mãe tinha 2 cadernos, olha só. Né? Então tinha aquele caderno que a criança tinha que passar limpo em casa. Esse que a criança tinha que passar limpo era praticamente para a criança ficar pintando os desenhinhos do caderno, né? Era para a criança ficar florindo, né? A mãe colocava num caderno de rascunho que ia para a escola. A criança fazia tudo ali na escola daquele jeito, né? Quando chegava em casa, passava tudo a limpo. Aí o caderno era todo florido porque a mãe estava ali. Aí quando chegava em dia de reunião, a mãe trazia o caderno da criança. Olha aqui, professora, isso aqui é o que ela faz em casa. Eu não entendo por que na escola ela não faz desse jeito. Aí eu falava, então, porque na sua casa ela está fazendo isso, porque ela já fez na escola, ela já exercitou na escola, o rascunho foi feito na escola. Na sua casa você senta com ela, você escreve e manda ela copiar do jeitinho que você escreveu. Ela muda as respostas, ela melhora, ela aperfeiçoa tudo aquilo que ela está fazendo, o caderno dela está redondinho aí, porque ela está copiando coisas que você fez para ela, que você melhorou para ela, né? Na sala de aula não dá tempo de ficar pintando bonitinho, desenhando, passando florzinha, não, ali é pauleira. Em casa dá mais tempo, só que nessa da minha ficar copiando aquilo que você quer, ela não está aprendendo. Lá na escola, aos trancos e barrancos, fazendo feinho, como você está dizendo, ela está aprendendo, porque ali não tem ninguém para fazer por ela, ela não está copiando nada de ninguém, ali é ela e o caderno, e as atividades que eu passo. Então, tem mãe para tudo. Essa vinha na reunião, ela vinha armada, ela não vinha na sensação de falar assim, olha, nós estamos refazendo, olha só como ela está melhorando, não. Ela vinha para me atacar, para dizer que em casa era tudo redondinho, na escola era um esculacho. Mas na escola a menina estava aprendendo, em casa a menina estava só copiando, copia e cola, sabe? Não tem efeito.
Então, tem mães que gostam de florir a vida da criança, tal, de uma forma que a realidade é outra. E essa criança, quando cai na realidade, é terrível, porque a autoestima dessa criança não está sendo trabalhada. A autoestima significa você ganhar e perder, você está preparado para o sim e para o não. A hora que você tira 5, você fica feliz. A hora que você tira 10, você fica feliz. A hora que você tira 0, você fica preocupado. Mas não cai, a autoestima não cai. Vai gerando em você o ato de responsabilidade. A criança vai calejando, ela fala, não, quando eu vou bem, parabéns, quando eu vou mal, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Agora, quem não fortalece a autoestima, aí tem essa geração de hoje, que a gente fala geração Nutella aí, que tudo quer se matar, porque não tem uma autoestima forte. Toma um não de uma menina, né, um relacionamento, e quer se matar. Perde um emprego, quer se matar. Discute com pai e mãe, quer se matar. Tudo hoje eles querem se matar, porque não tem um fortalecimento da autoestima. E as oportunidades de fortalecimento foram passadas batida, porque aquela criatura simplesmente não aproveitou o aprendizado. Pulou aquele aprendizado de fortalecimento, acha que pode tudo. Como mãe, eu proibi quase tudo, né? Eu deixava sempre... Eu fui pelo meu professor de educação moral, ele falava assim, a liberdade só pode ser dada de acordo com a sua responsabilidade. Então, ia me mostrando responsabilidade, eu ia soltando um pouquinho. Tinha mais responsabilidade, soltava mais um pouquinho. Então, eu fui fazendo na dosagem. Para os dias de hoje, essa dosagem está errada. Hoje, o pai e mãe falam para o filho, pode fazer o que quiser. Apareceu uma menina aqui em casa como pretendente de namorada no meu filho, que com 16 anos já tinha o corpo todo tatuado. E ele com 25 eu estava proibindo tatuagem ainda. Eu falei, não, peraí, deixa você ser adulto mesmo, você ter um emprego fixo, você tá bem de vida. Por quê? Tatuagem não é que é coisa de malandro como era antigamente, mas marca a pessoa. Depois se arrepende, né? Eu vivo brincando com essa história da tatuagem. Eu falo, faz uma sereia no braço com 20 anos de idade. Quando tem 60 é uma baleia, né? Porque deforma o corpo e o desenho vai deformar também. Então você vai se arrepender lá na frente. Tem que tomar cuidado com as coisas que faz. Então eu sempre fui muito ali, né? Olha, você tem responsabilidade, então vai. Tem mais responsabilidade, então pode ir, né? E eu via que a moçada com quem ele lidava na faculdade já podia tudo. Então teve esse choque, né? Mas aí é aquela história. Vai, depois que o cara se torna adulto, aí vai dar escolha dele. Aí já não é mais comigo. Mas enquanto não era adulto, não tinha escolha. Pai e mãe tá ali para orientar e tem que orientar. Não importa o mundo lá fora como esteja. Não, mas hoje é de outro jeito. Não tem hoje ou ontem. Educação é igual. É isso aqui. A nossa cartilha é essa aqui. É disciplina, é organização, é virtudes que você tem que desenvolver, é valores que você tem que desenvolver. Não importa a sociedade de hoje ou de ontem. Não importa, isso realmente não importa. O que importa é que você tem que desenvolver valores no seu filho. E os valores estão ligados aqui a não mentir, fortalecer essa autoestima, fazer o cara abraçar a responsabilidade desde pequeno, que ele tenha respeito às pessoas desde pequeno, que ele sinta que a hierarquia tem que ser mantida, né? Pai é pai, filho é filho. Vocês podem ser amigos e devem ser amigos, mas é pai e filho. Esse deve obediência, esse deve respeito ao pai, né? O professor, a mesma coisa, o professor é sempre aqui. O professor quer ser amiguinho do aluno? Pode ser amiguinho do aluno, mas não vai ser pissor, né? Fessor, nunca. Isso não existe. Professor é professor, aluno é aluno. Outro dia teve um aluno meu, ele tem 40 anos. Eu dei aula para ele no ensino médio. Aí ele virou para mim e falou assim, eu posso te chamar de Patrícia, a gente pode ter amizade, porque eu tenho quase a sua idade. Eu falei, você tem quase a minha idade, mas você é meu aluno. Foi meu aluno e é meu aluno. Eu sou professora, eu posso ser sua amiga, a gente pode fazer as coisas juntos, você pode me ajudar, eu posso te ajudar. A gente pode ter amizade, você pode me chamar de Patrícia se quiser, não tem problema, porque a idade realmente é parecida. Mas não pode esquecer o seguinte, você é meu aluno, foi e é meu aluno. Não vai ser nada diferente disso nunca. Aqui eu vou ser a professora e você é o aluno. Existe uma hierarquia e tem que ser respeitada. Aí eu vejo professores hoje em dia que querem ser amiguinho de aluno, que vai usar maconha com aluno atrás da escola para se igualar, para falar a mesma língua, para o cara não detonar o carro dele na hora da saída, porque o aluno, se não for amigo do professor, ele vai lá e
cola chiclete no carro, fura pneu, arranha a pintura do carro do professor. Isso não deve existir, não deve mesmo. O professor não deve dar essa ousadia para o aluno a ponto do aluno achar que ele vai ser igual ao professor. Não pode, o pai e a mãe não podem ser igual ao filho. Se fosse assim, a lei natural seria outra. O filho vinha primeiro que o pai, o aluno vinha primeiro que o professor. Então, quem vem antes tem que dar moral, tem que exemplificar, principalmente a questão de valores. Mentira num processo educacional não deve existir. A mãe não tem que passar a mão na cabeça do filho, o professor não tem que passar a mão no aluno e falar, não, ele vai melhorar, por isso que eu dei 8 para ele, para fortalecer a autoestima dele. Não, você dá 5 para ele, explica para o Joãozinho por que ele tirou 5, que ele tem que chegar no 8. Agora, se, não, é por dó, ele é tão bonzinho, eu dei 8. Não, você não está fortalecendo nada, você está mentindo para o teu aluno. E a hora que ele descobrir que aquilo é mentira, a autoestima dele vai pro ralo. Porque vai vir um outro professor depois e vai cobrar dele a verdade. E ele vai falar, poxa, mas o outro professor é uma maravilha, você é um carrasco. Porque o outro me dava tudo, você está me tirando tudo. Quantas vezes não peguei aluno que a mãe vinha, mas o outro professor, eu falo, o outro professor é outro professor. Eu sou eu sou diferente. A senhora quer o outro professor, a senhora volta lá com o outro professor. Mas aqui o sistema é bruto. Para ter nota vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que me apresentar essas notas. Eu não vou dar nota, a criança vai ter que tirar a nota. Então, a gente tem muito conflito na sala de aula quando a gente é um pouco mais rígida, que a gente quer a verdade. Porque existe muita gente para mentir, tanto da parte de pais como da parte de professores. As pessoas vivem na mentira. Por quê? Porque a mentira não dá problema, não é isso? Ninguém esquenta a cabeça. Se você dá nota para uma criança, o pai vai perturbar na escola? Não vai. O Joãozinho vai passar de ano? Beleza. Agora, fala que o Joãozinho está com nota ruim. Chama o pai e fala que ele tem que melhorar ali o acompanhamento com a criança. O pai já, né, se for um pai descompromissado, ele fala, não, você tem obrigação de educar meu filho, de criar, de passar tudo para o meu filho. Eu não tenho tempo, eu trabalho. Coisa que o professor não está trabalhando, né? Então, assim, os valores não podem ser invertidos. Pai e mãe acompanha, ajuda, auxilia, e o professor ensina, né? Vai cobrar da criança na sala de aula, dentro do seu horário de aula. E o Joãozinho vai ter que caminhar dentro da verdade, construindo sua autoestima, construindo o seu conhecimento de verdade. É assim que tem que ser.